E aí pessoal, Amarac Brasil. Olha só, vou explicar um pouco sobre a história do futebol brasileiro, né? O futebol brasileiro, né? Como foi fundado, quem foi os fundadores, né? Vou explicar aqui, né? Quem interessa no futebol, quem gosta de futebol, que às vezes não sabe, não tem tempo, dá uma olhadinha e dá um like aí, depois colocar nossa aí no grupo aí. Valeu aí, gente. O futebol brasileiro, às vezes fica entre os ingleses, né? Fica entre os ingleses. Era o campo do futebol brasileiro em 1895, né? O Charles Miller, né? Ferroviário, Miro Ficção, Inglaterra, não conheceu o futebol inglês e como o futebol inglês. Ele acabou, né, que ele viu, né, futebol inglês e gostou, não, vou trazer para um outro país, né, talvez, né, gostou, como outra um país, né, de repente eles vão gostar. E ele trouxe, né, ele fez que o Brasil trouxe a modernidade inglesa, né, a invenção inglesa, você sabe, né, como é que é. O futebol inglês acabou, o futebol brasileiro, na verdade, como se diz, eles começaram a criar, né, futebols, torneios, ligas para a alta sociedade, né. O Charles Miller, como aristocrata como ele era, né, ele trouxe futebol e, né, pensando que todo mundo ia jogar, e acabou que algumas pessoas que apenas puderam jogar, né? Os negros pobres não, apesar de os pais ser uma de menos expressão, na época não, criaram grandes ligas, né? Inclusive Corinthians, Palmeiras jogaram Ilha Rica, que tecnicamente Clube de Várzea, naquela época era torneio nacional, por exemplo, né? E aí apenas os brancos, né, chamados de brancos, a alta sociedade branca poderiam jogar esse tipo de torneio, os negros não. Até em 1920, quando os negros, com a modernização do futebol no Brasil, se puderam jogar futebol no Brasil, os negros puderam jogar, e os pobres. É que o futebol no Brasil era considerado pessoas vagabundas, porque não tínhamos, não embolsava muito dinheiro como é hoje, né? Um jogador de futebol hoje, atacante e tal, poderosíssimo, né? O Neymar quanto custou. E aí o futebol brasileiro, né, criou o futebol, né? O Neymar, por exemplo, né? O Neymar ganha o que naquela época ninguém ia ganhar, né? A diferença de antigamente como é, e o modo de jogar do futebol quando o Charles Miller trouxe para o Brasil foi totalmente diferente. Era completamente diferente de que é hoje em dia. Muita coisa foi extinta, inclusive, né? Mas eram considerados futebol. Inclusive Getúlio Vargas, na época de mandato dele, ele passava, investia no futebol e criou o Maracanã na época do poder dele, né? No poder dele ele criou o futebol não, criou o Maracanã, né? Ele construiu com o Maracanã e, enfim, o futebol brasileiro passou por várias tonalidades e modalidades ao longo dos anos de 1895, quando Charles Miller trouxe o futebol para o Brasil, até 1950, inclusive muitos clubes saíram da Clube de Várzea, né? Muitos, inclusive o Rio e São Paulo se modernizaram, se tornaram profissionais, inclusive clubes Minas Gerais, Bahia, etc., continuaram
Você é louco, pra que clube assim, pra que investimento tão pesado assim? E acabaram não aceitando, né? É, enfim, o futebol, naquela época, o futebol brasileiro nacional, ele teve muitas dificuldades, inclusive investimento, mas tiveram muito, como se diz, muitos talentos perdidos. Inclusive, se vocês gostarem do vídeo, eu vou criar artilheiros brasileiros, né? Vou contar sobre o artilheiro brasileiro de 1900, enfim, até 2017. Artilheiro, Liga dos Campeões, Libertadores, História da Libertadores, como ela foi fundada, Mundial de Clubes, enfim. Só para vocês, né, terem uma ideia de como o futebol e vários torneios, né? E continuando, o, o futebol brasileiro passou por vários processos, inclusive na época chamada CBD, né? Ah, o logo da seleção brasileira que foi criada, inclusive eu também vou poder falar, claro, seleções estaduais, seleção paulista, seleção de Minas Gerais, seleção do Rio de Janeiro. E o Brasil jogou em 1900, se não me engano, em 1912. A seleção brasileira foi criada e muito forte. A seleção brasileira, apesar de não ter estrutura nenhuma, não tinha estrutura nenhuma, era cara muito forte, muito forte, né? Então, enfim, dizem que o futebol brasileiro, futebol no Brasil, futebol, né? Já foram jogados antes de Charles Miller, em 1794, 1700 e... Pera aí, só um minutinho, só pra me ver um negócio aqui. Meu celular que bugou aqui, né? 1874, né? Muitos dizem que foram criados lá, né? Foram criados, mas enfim, já existia, né? Inclusive, muitos relataram que já existia esse futebol, mas enfim, ficou muito famoso pelo Charles Miller. Inclusive, a seleção brasileira na época jogaram antes da FIFA, né? Não reconhecido pela FIFA como com torneios, né? Com a Inglaterra. Perdão, 1874. Inclusive viram marinheiros estrangeiros, né? Quando os europeus vieram para cá com tripulantes do navio a Crimeia, enfrentaram a exibição para a Princesa Isabel em 1886 no Colégio Anchieta em Friburgo. Já falaram que já existia esse tipo de futebol. Inclusive, constatam que o Bangu Clube, né, afirma que um escocês, Thomas Donobre, introduziu o esporte nas terras brasileiras. Inclusive, ele foi um dos técnicos técnicos ingleses, né, que comandou Southampton. E falam de fábrica de têxtil do Bangu, né, em 1894, quando começaram a jogar futebol no Brasil. Inclusive tem uma competição Stan Navicon, eu não sei falar inglês, gente. Stadium Navicon Company contra Parent Gas Company e da Aston Telegraph no Pará em 1890. E tem um outro também comprovado que dito pelo chamado Sr. Huck teria introduzido o futebol em Jundiaí entre seus funcionários. Diz também se que entre 1875 e 1876 no campo do Paysandu
futebol brasileiro passar por amadorismo e falta de prática. O Brasil sofreu muito, apesar de craques em 1930, a primeira Copa do Mundo, né? O Amilcar Babuí, um dos jogadores, inclusive, do Corinthians, né? Ele era um... O Brasil sofreu muito na Copa, apesar de não, mas sim, o Brasil sofreu muito na Copa. Teve dificuldades em Copas. O Brasil só foi jogar a Copa no Brasil em 1900, assim, em 1950 tecnicamente. Então é difícil. Então o futebol brasileiro é bem isso. A seleção brasileira, ela tem isso, né? Tem isso e enfim, o Brasil, ele é que em Copa do Mundo o Brasil ele é um dos mais fortes. E em Copa do Mundo depois de 1930, que o Brasil tinha um timaço em 1930, né? Mas não ganhou. Quem ganhou foi o Uruguai. O Brasil não conseguia jogar. Só apenas em 1950 no Brasil. Grande Getúlio Vargas, fortíssimo para a Copa ser no Brasil. Depois da Segunda Guerra Mundial, os países europeus não podiam jogar no continente europeu por desastres, né? Então o Brasil foi cotado para jogar a Copa do Mundo, sendo o Brasil a Copa do Mundo. E depois de 1950 o Brasil, o futebol brasileiro ficou muito forte e muito bom. Enfim, vai ter duas partes. Uma agora explicando passo a passo de 1930, né? Eu vou contar detalhadamente na segunda parte, né? Que vai ter parte 3, segunda parte, que fala mais especificamente do futebol brasileiro entre 1930, 1920 a 1950. Enfim, até 2017, o futebol brasileiro, em todos esses anos, o que fez, qual foi uma mudança, qual que não foi, o que aconteceu, o que não aconteceu. Até mais. E me siga, dá curtida aí, e vai ter a segunda